Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, ouça essa palavra aí do começo ao fim, Deus vai falar com você. A palavra de Deus para mim e para você, ela está hoje aqui no livro de Romanos, no capítulo 1. Quero ler com vocês o versículo 16 e o versículo 17, onde a Bíblia vai nos dizer: Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que vem do princípio ao fim pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu quero estar meditando com você nessa palavra. Amados, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho é a boa notícia. A boa notícia, meus amados, é que nós somos salvos por causa de Jesus. Não é por minhas obras, não é por suas obras, mas é pela bondade de Deus. Foi da vontade de Deus, meus amados, entregar o reino de Deus para mim e para você. E ele enviou Jesus. E através de Jesus, meus amados, todo aquele que crê é perdoado, é justificado. E ele vai dizer, meus amados, primeiro o judeu e depois o grego, porque a salvação veio por meio dos judeus. Jesus Cristo, ele veio da descendência de Davi e ele veio trazer a boa notícia, e a boa notícia chegou para mim e chegou para você. Além em Romanos, no capítulo 10, do versículo do 1 até o versículo 3, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai falar que o povo judeu é um povo que tem zelo por Deus, mas o zelo não baseia no conhecimento verdadeiro, porque eles procuraram estabelecer a sua própria justiça e rejeitaram a justiça que vem de Deus. E nós, meus amados, que ouvimos falar de Jesus, aceitamos a salvação. Nós cremos em Jesus, recebemos Ele como único Senhor e Salvador, e por isso nós fomos perdoados, né? No versículo 17 vai dizer, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Na boa notícia, meus amados, que Deus trouxe para mim, trouxe para você, através de Jesus Cristo, nós temos a boa notícia. E a boa notícia, meus amados, é que a justiça é um presente que Deus dá. O apóstolo Paulo vai dizer ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de mim, não vem de você, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é um presente que Deus nos dá pela fé. Deus nos dá o presente e nós recebemos esse presente pela fé. Quando você ouve falar em Jesus Cristo, entrega a sua vida e recebe Ele como único Senhor e Salvador, você é justificado por crer em Cristo Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer aqui que a justiça do princípio ao fim é por meio da fé. Por mais que uma pessoa se acha boa, se acha capaz, ela não pode se salvar a si mesma. Muitos que não conhecem a palavra acreditam que pelo bem que eles fazem, eles vão ser salvos. Mas, meus amados, ali em Romanos 3, no versículo 23, a Bíblia vai dizer que todos pecaram e todos estão distantes da glória de Deus. Meus amados, nós precisamos de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Se você for estudar o capítulo 5 de Romanos ali, você vai aprender na palavra sobre a justiça e que Jesus Cristo, ele é a minha justiça e Jesus Cristo é a sua justiça. Por isso o apóstolo Paulo está falando que a justiça ela vem do princípio ao fim pela fé. Não é mérito meu, não é mérito seu. Ninguém vai ser salvo pelo bem que faz, mas vai ser salvo por crer em Jesus Cristo. Quando reconhece que é falho e pecador e recebe o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, essa pessoa é perdoada. Essa pessoa é justificada. Ali Pedro, num diálogo com Jesus, no momento que Jesus diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, ali em Mateus 19,
Ali, meus amados, no momento que Pedro ouve Jesus falar, ele vai perguntar para Jesus, então quem poderá se salvar? E Jesus responde para Pedro, aos homens é impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Meus amados, somente Deus pode justificar o pecador e ele justifica em Cristo. Quando você crê em Jesus Cristo, você é perdoado, né? E ele está dizendo, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ali nós vemos também Abraão, em Gênesis no capítulo 15, no versículo 6, a Bíblia dizendo que Abraão acreditou em Deus, ele creu em Deus e por isso Deus creditou a justiça a ele. A justiça foi dada como um crédito, como um presente, por ele confiar em Deus. Quando você coloca sua confiança no Senhor, meus amados, Deus faz a obra. A obra ela é feita pelo Senhor. E é a minha fé, a sua fé em Cristo, meus amados, que garante a eternidade para mim e para você no céu com Jesus. É a nossa fé em Cristo. Ali em João 6:28 perguntaram para Jesus, o que nós devemos fazer para realizar a obra de Deus? Em João 6:29 Jesus responde, creia naquele que ele enviou. É a sua fé em Cristo que torna você uma pessoa justa. Quando você crê, você recebe o Espírito Santo e os frutos do Espírito se manifestam em sua vida. Gálatas 5:22 vai falar dos frutos do Espírito e Gálatas 5:19 vai dizer dos frutos da carne. E é interessante nós meditarmos na palavra, porque em Gálatas 5:16 o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você, se nós vivermos pelo Espírito, de maneira nenhuma nós iremos satisfazer os desejos da nossa carne. E nós só podemos receber o Espírito por meio da fé, crendo em Jesus Cristo. É a nossa fé em Jesus, meus amados, que reconcilia eu e você com Deus. Por isso Jesus, ele bradou ali em João 14:6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho para a presença de Deus. Quando Jesus bradou, está consumado, o véu foi rasgado de cima para baixo. Deus abriu o caminho através de Cristo Jesus para que eu e você pudéssemos entrar na presença dele. Meus amados, isso é maravilhoso. Agora, você que está ouvindo essa palavra, se você ainda não tomou a sua decisão e não entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você reconhecer que você é falho e pecador e precisa de um Salvador e entregar a sua vida para Jesus, você vai receber o Espírito Santo dentro de você. Você vai se tornar uma nova criação, uma nova criatura, como diz a Bíblia, ali em 2 Coríntios 5:17. Meus amados, é maravilhoso nós estarmos, meus amados, na presença do Senhor. Além de João 3:18, João diz, quem crê será salvo e quem não crê já está condenado. O estado de todos aqueles que não creem em Cristo é de condenação. Por isso Jesus vai dizer que só há um caminho e ele é esse caminho. E quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos perdoados. Todo que crê, meus amados, será salvo. Todo aquele que recebe o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador é perdoado e é justificado, se crê de todo o coração. Se você se arrepender verdadeiramente e clamar, meus amados, por misericórdia, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, Deus vai abençoar você e Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Meus amados, essa é a mensagem do Senhor para mim e para você. O justo vive pela fé. Agora é pela fé em Cristo que nós vivemos. É interessante que a Bíblia vai dizer que o justo viverá, porque não há morte para o justo. A Bíblia diz, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele diz ali em João 11:25, Jesus declarou que ele é a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê nele não morrerá, e ainda que morrer, viverá. Por quê? Porque ele é fiel. Não há morte para aqueles que estão em Cristo, porque Jesus Cristo morreu, meus amados, no meu e no seu lugar e ressuscitou para dar uma nova vida para mim, uma nova vida para você, uma nova vida para todo aquele que nele crê. Em João 3,16 a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê em Jesus Cristo, você não vai perecer. Você vai ter a vida eterna. A vida eterna é para aqueles que crêem. Você recebe a vida eterna pela fé. Todo mérito é de Jesus. Você pode dar glória a Deus.
você pode se alegrar, meus amados, que Jesus Cristo ele cumpriu com minha e com suas obrigações. Adão pecou, ele caiu da presença de Deus, ele perdeu o Espírito Santo, mas a Bíblia diz ali em Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça foi maior, o favor foi maior. Por causa de Adão, a morte caiu sobre todos, mas Jesus Cristo veio e venceu a morte, e por causa de Jesus, todos aqueles que crê nele têm a vida eterna, são perdoados, são justificados. Por isso o justo viverá pela fé, é pela fé em Cristo, é pela fé na obra consumada de Jesus. É quando você entende que Jesus Cristo venceu, ele pagou pelos seus pecados e é a sua fé em Cristo que garante para você a vitória. Amém? Nós somos salvos, meus amados, por meio da fé. Quando o Tiago vai dizer que a fé sem obra ela é morta, não quer dizer que você é salvo por obras, mas se você nasceu de novo, o Espírito Santo está em você, as suas obras vão dar testemunho que você nasceu de novo. Então as suas obras revelam se você tem o Espírito Santo ou se você não tem o Espírito Santo. Se você, meus amados, faz a vontade de Deus, o Espírito Santo está sobre a sua vida, porque é a graça, é o poder, é o favor do Espírito que nos capacita. Romanos 8:26 vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. O Espírito Santo ele é o meu ajudador e ele é o seu ajudador. E nele nós temos a vitória. Nele nós somos mais que vencedor. As portas do inferno não podem prevalecer contra a minha vida e contra sua vida. Essa é a palavra de Deus para você. Eu quero orar por vocês. Pai, eu oro por todos que receberam essa mensagem, essa palavra, que eles venham, Pai querido, perseverar na fé. Porque o Senhor diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu oro em nome de Jesus. Todos nós, Pai, vamos perseverar, porque é pela fé. Nós cremos em Ti, Jesus Cristo, confiamos em Ti. Nós e nossa casa servimos a Ti, porque o Senhor é fiel, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos justificou, e em Ti o Senhor nos tornou herdeiro. Nós tomamos posse da herança e recebemos a vida de vitória. Nós Te damos graça, Pai. Muito obrigado por nos tornar filhos de Deus, por nos tornar herdeiro, por nos reconciliar contigo através de Jesus. Amém.